Bom, nós temos a fala aí do governador do Ceará, Camilo Santana, né? Pedro Campos, Rafael e Cláudio. Vamos ouvir o que ele resume dessa situação dramática que vive o seu estado. Provocado por homens mascarados, alguns policiais e por mulheres que se apresentam como esposas de militares, que têm o objetivo único de prejudicar a segurança das famílias cearenses e espalhar pânico entre a população, reforçada por centenas de fake news, uma espécie de guerra psicológica nas redes sociais. Bom, essa tática de levar mulheres e crianças começou no ABC nos anos 70, nas memoráveis greves dos metalúrgicos, né, que eram dirigidos pelo então novel dirigente sindical Luiz Inácio da Silva. Eles que levavam as mulheres e as crianças porque sabiam que a repressão policial não seria feita da mesma maneira se eles, de peito aberto, enfrentassem os policiais. Então começou ali e se espalhou. Tanto é que agora os policiais do Ceará estão fazendo isso, levando mulheres. E olha, as mulheres falam mais do que eles, hein? Nessas manifestações. E os seus filhos lá no Espírito Santo, se lembra, Zé Paulo, nessa greve que aconteceu, acho que eram uns 4, 5 anos, né? Não também, me lembro bem. Né? E, como eles não podiam fazer greve, o que eles faziam? Colocavam as mulheres na porta do batalhão e supostamente as mulheres não os deixavam sair. Então o argumento era esse, falaram, eu não posso sair para o trabalho porque tem aqui um cordão de mulheres me impedindo de sair, eu não posso passar com a viatura por cima. Quer dizer, um jogo. Bom, você lembrou da Bahia, né? Eu lembro também de Pernambuco. Não é a primeira manifestação essa do Ceará, não. Já houve outras e aqui em São Paulo tivemos até um confronto de policiais quase na porta do Palácio dos Bandeirantes. 2007, né? Aqui, em frente ao estádio no Morumbi, numa greve de policiais, a polícia militar, aqueles que estavam trabalhando, fizeram um cordão para evitar que os manifestantes policiais chegassem ao Palácio dos Bandeirantes. O governador era o Serra. E aí, na hora em que os policiais foram pra cima desse cordão formado por outros policiais, aí houve a pancadaria, né? Também foi um negócio traumático aqui em São Paulo, né? Quase com tiro, né? Pois então, essa é uma questão. Toda vez que se dá aumento para a área de segurança, vem, não, mas e a saúde, a educação? Claro, todos têm direito. Agora, a área de segurança é vital. A área de segurança é que nos garante a vida. Então, você mexer com essa gente é um perigo. Mas, olha, ali no Ceará é um problema de crise de autoridade, né? Esse governador, ele tem fama de ser bundão, sabe? Um sujeito que não tem autoridade, que as pessoas não o temem, não o temem como autoridade. Ele é incapaz de tomar medidas que, de fato, deu uma enquadrada nessa gente. Esses caras todos tinham que estar lá. Quem tinha que estar enfrentando esses encapuzados lá em Sobral, que estão tocando o terror, amedrontando as pessoas, aterrorizando os cidadãos que pagam seus salários. Quem devia estar lá era a polícia militar, que não estava amotinada, né? Tinha que estar lá uma tropa da PM prendendo os colegas, levando embora, né? Porque era essa a ordem, inclusive, judicial, de prender os amotinados, em razão do caráter ilegal, absolutamente ilegal desse movimento. Então, tanto é verdade, Cláudio, que logo depois da desocupação, a tropa de choque entrou nesse quartel do 3º Batalhão, né? Pois é, tinha que ter chegado antes, né? Ele só entrou em razão da comoção provocada pelo gesto maluco desse sujeito aí, do senador licenciado. Mas não fosse isso, será que o governador ia ter autoridade, né, de ordenar? E mais do que isso, será que haveria na tropa quem o obedecesse? Então, assim, é preciso que se discuta mesmo essa questão da segurança pública lá no Ceará, que eu acho que já virou caso de intervenção federal. Ô Zé Paulo, vamos para Sobral então para saber o estado de saúde, a situação lá na cidade, né? O estado de saúde, claro, do senador licenciado Cid Gomes. O Daniel Rocha está conosco aqui, direto de Sobral, para trazer os detalhes. Fala, Daniel, bom dia. Olá, bom dia. O senador licenciado Cid Gomes continua internado no Hospital do Coração de Sobral, aqui no interior do Ceará. O parlamentar foi atingido por tiros de armas de fogo durante ato contra a paralisação dos policiais militares que aconteceu no fim da tarde de ontem. De acordo com o último boletim emitido pelo hospital, o senador segue apresentando boa evolução clínica e que o quadro cardíaco e neurológico dele não apresenta alteração. O paciente se encontra lúcido e respirando sem auxílio de aparelhos. Neste momento, estou no local onde aconteceu o confronto
de homens encapuzados que estavam no 3º Batalhão da Polícia Militar, justamente com o senador, que estava acompanhado por outras pessoas, né? Aqui a retroescavadeira utilizada pelo Cid Gomes continua no local. Esse veículo já passou por perícia, segundo o secretário de Segurança Pública, André Costa, em entrevista à Band News FM, e a polícia investiga o responsável pelo crime. No entanto, o local segue isolado por agentes de segurança, que são as equipes do Comando da Polícia de Choque, Polícia Militar do Ceará e do Comando Tático Motorizado, que estão no quartal neste momento isolando e garantindo a segurança do edifício. Nas ruas, a gente pode ver alguns agentes da Guarda Municipal e também viaturas da Polícia Rodoviária Federal que estão reforçando a segurança na cidade. Ao conversar com as pessoas para saber como é o clima da cidade após, né, esse episódio que enfim, teve repercussão nacional, a população fala que o clima é de receio de que outros episódios aconteçam. Alguns se sentem seguros, acham que a cidade está voltando ao normal, outros já têm receio realmente de ir ao trabalho. Durante a tarde, os comércios precisaram ser fechados, porque homens encapuzados em motos ordenaram o fechamento das lojas, causando um clima de pânico entre a população. No entanto, por volta de 4 horas da tarde, policiais civis, além de outros agentes da segurança, foram às ruas para orientar a população que a segurança estava estabelecida aqui na cidade. Lembrando sobre essa situação aqui no Ceará, para você que não é aqui do estado, não está acompanhando, esses atos de paralisação se devem a um projeto de lei de reajuste salarial para policiais militares e bombeiros militares que tramita na Assembleia Legislativa. A mensagem foi lida na última terça-feira. No entanto, a proposta para parte de uma categoria não atende a algumas reivindicações. Por outro lado, o governo do estado, nas últimas 2 semanas, tem feito reuniões com representantes dos policiais militares para poder realmente chegar a um senso comum. Foi feito o senso comum, porém, após um acordo ter sido realizado, a categoria voltou atrás e agora reivindica novas exigências. Ô Daniel, uma curiosidade, o Zé Paulo está perguntando a você. Já se apurou aí quem é que cedeu esse trator para esse ataque do senador Cid Gomes? Ainda não. Eu, inclusive, tentei conversar com pessoas que estão aqui no 3º Batalhão para saber mais informações, né? Por exemplo, de quem é esse trator, quando é que ele vai ser retirado, como é que está a questão do prédio, mas eles falaram que não vão dar entrevista, não deixaram a gente conversar com ninguém. Perguntei se haveria um porta-voz que poderia passar mais informações para a gente. Eles falaram que não deram entrevista, não vão dar entrevista e que não há previsão realmente de uma coletiva para falar com a imprensa. No momento, a gente acompanha aqui no lado de fora, tem muitos curiosos aqui presenciando, porque a retroescavadeira ainda está no local, inclusive cacos de vidros ainda podem ser vistos pelo chão, né, a barricada também ele continua no local, mas infelizmente ainda não conseguimos ter informações justamente porque o local está isolado e os agentes de segurança que estão aqui no 3º Batalhão não concederam entrevista no momento. Daniel, já dá para saber o tamanho dessa paralisação aí no Ceará? Tem mais policial trabalhando ou mais policial amotinado? O volume de policiais amotinados compromete de que forma a patrulha, o atendimento aos cidadãos no Ceará? Até o momento não dá para ter essa dimensão. Claro que, de certa forma, esses atos de paralisação criam um clima de medo, até porque o cearense já viveu outras crises de segurança, principalmente no ano passado. Mas, pela nossa percepção, é possível entender que se trata de um pequeno grupo de policiais militares. Ontem, o secretário de Segurança Pública, André Costa, conversou com a imprensa e falou que 271 inquéritos policiais foram abertos para investigar esses atos de paralisação, mas que a segurança estava justamente garantida e que, de fato, assim como Fortaleza, como as outras cidades do estado, a segurança está sendo garantida e restabelecida principalmente com o envio da Força Nacional e também com o reforço de outras profissionais de segurança, como a Polícia Rodoviária Federal. No momento, após esse episódio, pelo que eu percebo aqui pelas ruas, as atividades estão voltando ao normal. E até mesmo em Fortaleza, ainda não há aquela tensão de medo que a gente, por exemplo, vivenciou nos ataques terroristas que aconteceram no começo do ano passado e também por volta de setembro. Mas, assim, a tensão continua, porém as pessoas estão indo para as suas atividades,
seguindo a sua rotina normalmente, mas com aquele receio, com aquela preocupação. Obrigado, então, ao Daniel Rocha, que vai voltar ao longo da programação aqui da Rádio Bandeirantes com mais informações. A gente acompanha de perto essa situação da crise na segurança pública no Ceará. E o Rafael destacou aqui no começo do programa a situação da Paraíba também, né, Zé Paulo, Cláudio Humberto e ouvintes, que tem uma situação tão grave quanto a do Ceará, né? O desembargador ontem determinou ilegalidade de paralisação dos policiais e bombeiros na Paraíba. O magistrado marcou uma audiência de conciliação aí com o governo para tentar trazer de volta os policiais para a rua, que ontem saíram em passeata pelas ruas, né, da Paraíba, reivindicando também melhores condições salariais. São policiais civis, policiais militares, bombeiros. A paralisação começou por volta do meio-dia de ontem e não há informações ainda a respeito de adesão nesta quinta-feira. O fato é que a Paraíba também vive esse problema aí da paralisação da atividade de policiais, que não tem negociação nesse caso, né? Polícia não tem direito de fazer greve, de fazer motim, de parar o serviço, porque é o serviço mais essencial do Estado, que é a segurança pública, né? No caso da polícia, quando há greve, entre aspas, na verdade, isso, enfim, aos olhos da lei, é um motim, é o exercício, a prática de crime de motim. E, portanto, deve ser repelido e punido com absoluto rigor, né? E para isso a gente precisa também que os governadores exerçam a sua autoridade, né? E coloquem na rua, inclusive, a maioria, né, na verdade, do corpo policial que obedece à lei e obedece também às decisões da Justiça, e como já foi lembrado aqui mais cedo, há uma decisão do Supremo Tribunal Federal claríssima no sentido de proibir greve entre forças de segurança pública. Pois é isso que eu acho também temerário, a Justiça determinar. Porque nós sabemos que a partir de 1988, com a promulgação da Constituição, que não à toa foi chamada pelo seu grande mentor Ulisses Guimarães de Constituição Cidadã, exacerbaram-se os direitos e garantias individuais. Então não adianta a justiça vir e falar assim, é proibido. Não, eles vão para a rua, eles afrontam e acabam por desmoralizar a justiça. Nós mesmos temos comentado aqui, o Cláudio Humberto, as multas que são aplicadas são multas de valores midiáticos, chamam a atenção, milhões e milhões. Quem é que paga essas multas? Na hora de fazer acordo, a primeira coisa que desaparece são as punições antes anunciadas.